Em português, sniper quer dizer atirador de elite ou franco-atirador. Um sniper costuma ser um cargo militar das Forças Armadas ou mesmo da polícia. Mas o que ele faz? Os atiradores de elite são especializados em dar tiros de longa distância com uma precisão incrível. E quando falamos em atirar com precisão, não podemos deixar de citar Simo Hällhä, ou melhor, a Morte Branca, que matou mais de 500 soldados soviéticos. Eu sou Uriel Martínez e você é bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. A extraordinária história de Simo Hällhä começa na cidadela finlandesa de Hautajarvi. Simo nasceu no dia 17 de dezembro de 1905, mas há divergências quanto à data do seu nascimento. Como quase todas as pessoas da sua simplicidade, Simo era um fazendeiro comum. Além de cuidar das suas terras, ele gostava de caçar e ficar treinando tiros na floresta para tentar afastar o tédio da vida do campo. Simo cresceu, se tornou um homem, e antes mesmo de ele completar os seus 18 anos de idade, ele já estava envolvido com a Primeira Guerra Mundial. Em decorrência dessa guerra, ele também esteve envolvido em problemas nacionais como as guerras de independência contra a Rússia e a Guerra Civil Finlandesa. Mesmo sendo muito novo, Simo já se mostrava maduro o suficiente para estar nesses conflitos. Com o fim da Primeira Guerra em 1918, o Império Russo deixou de existir, perdeu territórios e, finalmente, a Finlândia era um país livre. Em 1925, Simo foi convocado para 1 ano de serviço militar. Ele exibiu suas proezas militares logo no início e, depois de apenas 1 ano, já havia avançado para o posto de cabo. Mais tarde, Simo se juntou à Guarda Civil Finlandesa e descobriu seu talento e a curiosa paixão por fotografar. Ele supostamente passou todo o seu tempo livre fora, praticando seus tiros. Eventualmente, ele poderia atingir 16 alvos por minuto a 152 metros de distância, tornando-se um grande sniper na guerra que se aproximava. Com apenas 1,5 metro de altura, o gentil Simo estava longe de ser intimidante e, na verdade, era alguém muito fácil de ser ignorado, o que talvez o tornasse o homem certo para ser um sniper. Como muitos cidadãos fizeram, ele completou o seu requisito de serviço militar quando tinha 20 anos de idade e então retornou à sua tranquila vida de agricultura, esqui e caçada. Ele era famoso em sua pequena cidade pelo talento para atirar, e ele gostava de participar de competições em seu tempo livre. Porém, seu teste real ainda estava por vir. A liberdade da Finlândia duraria até 1939, quando tropas ligadas a Moscou foram em direção ao solo nórdico. Como eu já citei, Simo já havia prestado serviço militar obrigatório. Ele então foi convocado e colocado na resistência dos patriotas. Mas era difícil vencer os russos. O exército de Stalin era exageradamente grande, mas os finlandeses eram valentes e marcharam em direção à guerra, com o objetivo de exterminar o exército de Stalin. A Rússia queria recuperar o que um dia tinha sido dela, e a Finlândia queria ser independente. Isso fez com que os soldados fossem para a guerra como feras raivosas, com o desejo de matar. Provavelmente, um país tão pequeno como a Finlândia seria fácil de ser dominada, mas não foi isso que aconteceu. Antes de ir para a guerra, Simo pegou o seu brinquedo de matar soviéticos. A arma usada pelo famoso sniper era um rifle padrão Sakumugen Nagant, modelo 2830, fabricado na Finlândia. No final do serviço militar obrigatório de Simo, ele teve a opção de adquirir a arma.
Ele a comprou e a usou anos depois, recusando-se a usar uma outra arma sueca com escopo. Simo achava que o escopo tornava o atirador um alvo mais fácil para os inimigos. Esse acessório acrescentava alguns centímetros à arma e tinha a tendência de brilhar na luz do sol. O próprio Simo costumava avistar os atiradores inimigos antes que eles o vissem por conta da luz refletida pelo escopo. A partir desse momento, estava aberta a caça aos soviéticos. Simo era um homem que conhecia muito bem as regiões da Finlândia. Ele conhecia tanto aquelas terras que qualquer inimigo nas florestas geladas ao norte do Mar Báltico estaria em perigo. Expostos a temperaturas que variavam entre -40 e -20 graus Celsius, Simo usava uma roupa totalmente branca, pois assim ficava mais fácil de se camuflar. Simo era estrategista de primeira. Sua habilidade foi composta por seus extensos preparativos para fotografar. Durante a noite, ele costumava visitar suas posições de tiro favoritas, preparando e fazendo melhorias que ele achava necessárias. Muitos dizem que Simo tinha um comportamento obsessivo por conta da sua dedicação para caçar soviéticos. Ele também sempre zelava muito pelas suas armas. Simo limpava seu armamento com muito mais frequência do que os outros soldados, fazendo manutenção antes e depois de completar cada missão. Quando falamos de guerras que ocorreram em lugares muito gelados, precisamos levar em conta que o frio pode afetar o funcionamento das armas. Por isso, a manutenção frequente garantia o bom funcionamento do armamento de Simo. Existe um mito envolvendo os snipers, que diz que eles gostam de subir em árvores para conseguir atingir os inimigos. Mas Simo sempre ria quando era questionado sobre isso. Ele afirmava que subir em árvores, além de tornar mais difícil avistar o inimigo, o faria não ter saída caso fosse descoberto. Em vez disso, Simo costumava usar galhos como camuflagem, o que proporcionava melhor proteção e permitia que sua visão fosse mais privilegiada. Os treinamentos de Simo nas florestas onde vivia foram cruciais para a guerra. Ele costumava caçar passarinhos e qualquer som fazia com que os pássaros se assustassem. Por isso, ele conseguia andar na floresta de uma maneira silenciosa. Sendo um caçador nato, Simo tinha uma visão precisa e tinha capacidade de identificar e reconhecer seus alvos. Não há métodos infalíveis na caça, pois cada situação e condição são únicas. A morte branca sabia que quando um caçador atira em seu alvo, ele deve ser capaz de observar a queda. Um erro pode fazer com que o animal fuja ou tente se defender. Todas essas táticas de caça eram usadas por Simo na guerra. Outra habilidade importante era o de estimar distâncias. Ele não nasceu com essa habilidade. Seu pai o ensinou e foram precisas muitas horas de treinamento, primeiro estimando a distância de um alvo e depois fazendo a medida. Na maioria dos casos, suas estimativas eram quase perfeitas. Quando jovem, ele também aprendeu a estimar os efeitos do vento e da chuva nos disparos e nas condições da floresta também. E com todos esses conhecimentos, o maior sniper de todos os tempos abateu mais de 500 soldados soviéticos. É verdade que existe uma confusão sobre a exatidão do número de vítimas. Uns dizem que foram mais de 700 soldados, outros que foram muito mais que isso. Mas o consenso é que ele matou mais de 500 soldados. Ele acertava os inimigos que estavam a mais de 400 metros de distância. Naquela época, havia uma contagem diária para descobrir a performance de cada sniper. Surpreendentemente, o Morte Branca tinha matado todos esses soldados em menos de 100 dias. Em outras palavras, ele manteve uma média de 5 soldados mortos por dia, numa época do ano em que havia pouquíssimas horas de luz solar por dia. Para vocês terem uma ideia, no campo de batalha de Kolar, Simo e mais 31 finlandeses conseguiram vencer cerca de 4.000 soldados soviéticos. O problema
era que os soviéticos estavam em campos nevados usando uniformes verdes, se tornando alvos muito fáceis. Os soviéticos também não tinham liderança, pois Stalin tinha mandado matar a maioria dos oficiais qualificados, expurgos nos anos 1930. Durante a chamada Guerra de Inverno, os soviéticos perderam cerca de 391 mil homens, enquanto os finlandeses apenas 66 mil. Com tanta gente sendo morta pelo exército finlandês, os soviéticos ficaram furiosos. Vários grupos de snipers foram enviados para as batalhas, mas isso só aumentava as baixas soviéticas. Nada funcionou e Simo começou a ganhar fama, sendo chamado de Morte Branca. Em uma das tentativas de matar Simo, os russos usaram um bombardeio de morteiro na posição em que o sniper estava, mas sem sucesso. Em outra ocasião, uma granada de artilharia caiu perto de onde ele estava, mas só conseguiu fazer alguns arranhões nas costas de Simo. Parecia ser impossível matar Simo Halha. Até que no dia 6 de março de 1940, ele foi atingido por um tiro explosivo do lado esquerdo da sua mandíbula, ficando em coma por 11 dias. Ele foi resgatado por soldados amigos, mesmo faltando metade da sua face. Os soviéticos até conseguiram conquistar muitos territórios finlandeses, mas foram derrotados depois de perderem 2/3 do seu exército. Até hoje, muitas pessoas falam que o que eles conquistaram só serviu apenas para enterrar seus mortos. Após a guerra, foram precisos vários anos para Simo se recuperar do seu ferimento, até porque seu maxilar tinha sido esmagado e sua bochecha arrancada. Após se recuperar, ele voltou à caça e começou a criar cães. Entre 1962 e 1966, o ex-soldado finlandês venceu algumas competições de caça. Em 1998, em uma entrevista, Simo foi questionado sobre como ele havia se tornado um atirador tão bom. Sua resposta foi breve e clara. Ele disse a seguinte palavra: prática. Simo Halha morreu no dia 1º de abril de 2002 com seus respeitáveis 96 anos de idade. Esse foi mais um baseado em fatos reais. Por hoje, eu vou ficando por aqui, mas nos encontraremos no próximo vídeo. Um forte abraço para todos vocês.